O ano está se encerrando e com ele muitas reflexões vêm à tona. Objetivos que nós estabelecemos geralmente no começo do ano, nós podemos ou não ter cumprido, mas o que fica são as lições de vida. E eu estava aqui fazendo um movimento sobre as minhas lições de 2023, as mais importantes. E eu resolvi vir aqui compartilhar contigo, porque eu tenho certeza que se foi importante para mim, pode ser importante na sua jornada. E no final eu quero te dar uma dica de ouro para que você comece também o seu 2024 da melhor forma possível. Então vamos lá? Porque para começar, a gente precisa entender sobre o ato dos ciclos, né? Eu estava refletindo justamente sobre isso, porque esse foi um ano muito corrido para mim. Dentro da minha reflexão eu consegui perceber que as melhores coisas aconteceram justamente quando eu não marquei elas, quando eu permiti que o fluxo universal agisse na minha vida. Sabe, quando a gente sai da cronologia, do relógio, da hora marcada para tudo e permite a sincronicidade acontecer, eu acho que essa foi uma das principais lições que movimentaram todo o meu ano, ao longo de todas as viagens, ao longo de todos os compromissos, ou às vezes a gente ter um compromisso marcado e não conseguir, por exemplo, chegar no horário, ou não conseguir estar lá, ou perder um voo, ou alguma coisa do tipo, porque a sincronicidade universal é a lei maior, né? A cronologia somos nós que impomos. E aí dentro desse movimento eu também pude ter um segundo insight que é valiosíssimo, que é sobre expectativas que às vezes não foram cumpridas, ou expectativas que foram superadas. Por quê? Quando a gente estipula, né, objetivos, metas, as coisas têm que acontecer dentro desse escopo, dentro desse projeto, dentro desse tempo específico que eu determinei para isso acontecer, a gente limita. E essa limitação, ela é boa geralmente para nos fazer se movimentar, né? Deadlines, datas, prazos funcionam para que a gente faça aquilo acontecer o mais breve possível. Porém, em um senso geral, eu vejo que o meu ano me surpreendeu, aonde eu botei expectativas e as expectativas foram superadas ou frustradas, seja para conhecer pessoas, seja para que eu possa participar de movimentos, eventos, ou até mesmo na questão, né, de conexões, ou até mesmo de amizade, sabe? Aonde a gente fica, às vezes, criando uma certa expectativa sobre um universo que não existe, existe apenas na nossa cabeça. Então, uma das grandes lições que eu pude tirar nesse ano também foi sobre não criar tantas expectativas assim, mas sim, determinar quando, onde e por que as coisas devem acontecer, setar objetivos, mas não ficar limitado a esses objetivos. Eu acho que esse foi uma grande virada de chave de sabedoria para a vida mesmo, que eu tive e que talvez você possa ter também dentro dos seus próximos movimentos. Um terceiro insight que eu tive muito forte aqui, refletindo, foi justamente em lidar com a adversidade. Por quê? Até um tempo atrás, eu julgava muito a adversidade no sentido de se a pessoa não acredita, vamos pegar um exemplo, na Kabbalah, ela não está certa, né? Porque eu acredito em determinada verdade e a pessoa não acredita naquilo, então logo ela está em adversidade, ela é quase como um adversário meu. Mas eu vejo nesse ano, né, com amadurecimento, que assumir uma postura de inimizades fecha muito mais portas do que abre. E às vezes aquela pessoa que tem uma ideia completamente diferente da sua, ela vai te trazer uma nova perspectiva. Então, assumir a humildade, num sentido intelectual, previne a nossa arrogância e previne com que essas portas sejam fechadas. Então, dentro dessa postura, essa foi uma lição muito valiosa que eu tive esse ano, justamente porque abriram-se portas para que eu conhecesse pessoas do mesmo movimento aqui de trabalho, ou até mesmo pessoas que estão em outro degrau já de evolução, mestres, mestras, pessoas que realmente estão, sabe, vibrando em uma outra escala e que podem me trazer uma perspectiva que às vezes eu não tenho sozinho, porque afinal de contas somos seres sociais. Nós realmente conseguimos adquirir sabedoria e expansão de consciência através das interconexões, mas isso também abre uma reflexão muito
forte, que eu diria até que é a quarta ideia maior que eu tive esse ano, que foi justamente infirmar mais ainda as minhas raízes, no sentido de que eu tenho que saber o que é verdade para mim, o que o meu coração julga como verdade e o que é simplesmente a verdade arbitrária, né, das outras pessoas, movimentos, culturas e tudo mais. Então, no momento que você sabe o que é uma verdade para você, no momento que você já tem aquilo enraizado dentro de você, eu não digo isso de uma forma, vamos dizer, rígida, que você acredita, tem aquela crença e nada pode alterar a sua crença, mas num sentido de que você tem as suas virtudes, você sabe o que é certo, você sabe que você busca o bom, belo e verdadeiro num sentido platônico, você busca determinada situação ou determinada formatação, né, estrutural de virtudes com os seus atos, no caso, né, porque as virtudes servem como uma bússola para os nossos atos. E eu venho refinando isso já há alguns anos, mas esse ano foi muito importante por causa dessa questão do contato com muita diversidade, muitas formas diferentes de ver a realidade e saber, ok, respeito, mas não internalizo determinada verdade, porque eu sei que aquilo é mentira, vamos dizer, está dentro de uma certa visão relativa, que não tem um embasamento. Isso nos faz termos, né, um direcionamento muito maior, que vai nos trazer para uma quinta reflexão ou insight que foi muito valioso esse ano, que é a ideia de persistir e aprofundar aquilo que nós estamos fazendo. Eu sou uma pessoa muito focada. Se eu coloco como meta determinada coisa, eu vou até o fim. Eu não tenho meio termos, não tem como desistir no meio do caminho. Então, dentro dessa minha visão, ao longo dos anos, eu sempre fui amadurecendo também dentro da ideia de flexibilidade e rigidez, né? Onde a gente tem até o conceito de antifragilidade, que é, inclusive, estruturas que são antissísmicas, né? De terremotos, assim. O terremoto mexe a estrutura e por ela não ser nem rígida e nem tão flexível, ela não quebra. Então, dentro da nossa vida, a gente tem que assumir essa postura antifrágil, mas determinada a ir até o final dos nossos objetivos. Por mais que às vezes não esteja dando resultados palpáveis, se você tem determinada situação como um objetivo maior, você tem que ir até o fim, porque você acredita naquilo, porque aquilo realmente faz sentido para a sua vida, mesmo que no entorno isso não faça. Então isso vale, por exemplo, para artes, para processos de mudar de carreira, de relacionamentos, para você buscar o seu propósito maior, para você buscar um caminho espiritual, vale para todas as ideias que a gente vem construindo aqui. E uma sexta reflexão muito profunda que eu tive este ano foi justamente de voltar à base, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós começamos a trilhar um caminho de desenvolvimento de consciência, geralmente nós começamos meditando, tendo processos assim de gratidão, né, pela vida, pelo que a gente já tem, por tudo que o universo proporciona na nossa jornada, sabe? E dentro dessa ideia super simples, a gente vai fazendo, vai se sentindo bem, vai fazendo, por exemplo, uma evolução disso com exercício de respirações, né, o mindfulness, yoga, vários processos daí ritualísticas e medicinas da floresta, e você vai indo para níveis mais profundos, mais profundos, mais profundos, e às vezes a gente esquece do básico, às vezes a gente esquece do simples, sabe? De acordar, sentar na cama, por exemplo, e agradecer. Agradecer pelo dia, agradecer pela oportunidade de estar vivo. Então, eu vejo que esse ano eu consegui também voltar a ter uma perspectiva de olhar para o básico como uma forma muito profunda dentro do desenvolvimento da consciência, né? Como diria Leonardo da Vinci, o último grau de sofisticação é a simplicidade. Então, dentro desse último grau de sofisticação, eu pude compreender realmente o quão importante é fazer o básico. A alimentação, o exercício físico, o cuidar do financeiro, o relacionamento, sabe, as amizades e várias outras questões. Isso me leva também a uma sétima reflexão aqui, que é sobre a felicidade. Este foi um ano que eu estive majoritariamente incontente. E
o incontentamento ou a tristeza, ele vinha de algo interno, mas que, de certa forma, estava sendo espelhado com o externo, com a minha situação atual de vida e tudo mais, ou até mesmo a normose, sabe? De você ficar naquela rotina meio, às vezes, sem graça, porque você tem que executar determinadas tarefas, tem empresas, tem pessoas, tem família, tem várias coisas que você precisa sustentar. E aquilo acaba ficando meio monótono. Então, o que eu percebi é que a felicidade, ela não existe fora, realmente, né? Ela existe dentro. Eu sei que, sabe, através de risadas com pessoas que a gente ama, de momentos, realmente, eu pude entender que não é nada externo. Tudo isso é um espelho de algo interno. Então, se você quer se mudar de cidade, de casa, de relacionamento, se você quer mudar de várias coisas, às vezes é necessário, porque isso vai te dar uma perspectiva maior. Mas muitas das vezes, isso só está espelhando uma falta interna que você tem, sabe? Então, a tristeza, esse estado mais melancólico, ele é provocado como uma zona de desconforto para que nós possamos aí entender as nossas sombras e entendermos realmente o que é a felicidade. Essa foi uma das lições mais valiosas que eu tive. Inclusive foi tópico, né, de uma palestra que eu fiz agora no final do ano na Mystic Fair, que é a maior feira holística do Brasil, e eu vou disponibilizar aqui para vocês. Se chama As Chaves Alquímicas da Felicidade. Então, em breve vai estar aqui no canal para você ficar por dentro, né? Se inscreve aqui, liga o sininho para receber todas as notificações, que ano que vem nós vamos fazer realmente um movimento muito especial aqui com todos vocês. E para a gente finalizar esse vídeo, eu deixei o melhor para o final, que é justamente o insight de abraçar as mudanças. Porque quando nós começamos a trilhar um caminho de desenvolvimento de consciência, quando a gente entra tipo no hermetismo, na alquimia, numa ideia religiosa às vezes, ou num estudo cabalístico, ou enfim, N caminhos espirituais que a gente possa assumir, nós, por muitas vezes, nos tornamos inflexíveis, como eu já falei, e além de nós não aceitarmos a diversidade, nós também não aceitamos as mudanças. Então veja, nós envelhecemos, nós estamos em constante transmutação, né? Transformação e transmutação, no caso dos alquimistas, e nós estamos sempre rodando essa roda, né? Então, por muitas... você tem que ter um esforcinho para voltar para o topo. Então, as mudanças, os ciclos, sabe? A roda de Sansara, ela está sempre em movimento. E essas causalidades da vida que nos fazem estar em constante movimento são justamente as mudanças, né? Então, abraçar as mudanças seria justamente nós abraçarmos todo esse movimento que acontece na nossa vida. Uma hora você está bem no seu relacionamento, no seu financeiro, na sua carreira, com os seus amigos, família, e outra hora o mundo desaba, sabe? Do nada acontecem as mudanças mais bruscas e brutais, às vezes, da vida, e aquilo nos coloca numa situação de que ou você aceita e, sabe, reage daquilo de uma forma bem estoica, com a ataraxia dos estoicos, ou você simplesmente entra num estado de negação daquela situação, alguém morreu, terminou o relacionamento, foi demitido do emprego, não teve sucesso na carreira nova, etc e tal, e aí você nega aquilo lá e não consegue, sabe, evoluir, não consegue mudar, porque às vezes aquilo aconteceu, às vezes não, sempre, né, aquilo acontece na nossa vida justamente para nos fazer mudar para melhor, porque nada na nossa vida passa assim, como se fosse simplesmente um acontecimento isolado que não quer te ensinar absolutamente nada. As coisas são ensinamentos, são provações. Então tudo que acontece na nossa vida é uma provação. E a mudança é a única constante que existe. Mudar é evoluir, é você estar em constante movimento. Se você fica parado na corda bamba, que é a vida,
você cai. Então você precisa estar andando e você ou só vai para frente ou para trás, né, meu alquimista? Então, dentro dessa ideia, é necessário abraçar as mudanças e sempre estar consciente, né, de um todo maior e de que as coisas realmente acontecem de uma forma cíclica, assim como o ano que se encerra e um novo ano começa. E assim a gente vai ciclando. Existe diferença entre o ano que passou e o ano que vai vir? Não, mas ritualisticamente ou psicologicamente existe. Então use isso a seu favor e realmente faça essa reflexão na sua vida das principais lições que você teve em 2023, por exemplo, e o que você quer para 2024, que vai ser tópico do nosso próximo vídeo, tá bom? Então, um forte abraço, nos vemos semana que vem. Até mais.